Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro, nesta quinta-feira, dia 28 de julho, dia do agricultor. Eu gravei um comentário hoje, fiz um comentário para o Canal Rural, lembrando que foi criado pelo presidente Juscelino Kubitschek, em 1960, dizendo que a data ia ser adotada, Dia do Agricultor, porque era o centenário do Ministério da Agricultura. Nem é bem assim, né? Foi o Pedro II criou a Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Eram três. Mas aí eu disse, poxa, que coisa esquisita, né? Com tanto agricultor para ser homenageado, né? Homenagear um ministério, um órgão estatal, parece que pondo o Estado acima da nação. Quando o Estado está a serviço da nação, e a nação somos nós, em primeiro lugar, né? Então, eu disse que eu preferia pegar a carta de Caminha, de 1500. Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Porque, ele diz assim, porque a água tem muita, algo assim. Só que é em se plantando. Não é extrativismo, não. É em se plantando. E aí, em se plantando, tem que corrigir a terra, tem que fertilizar a terra, tem que proteger a terra, tem que buscar a semente certa, tem que aprimorar a semente se quiser mais produção, tem que cuidar de tudo. E na legislação brasileira ainda tem que deixar a área reservada para a natureza. Na Amazônia Legal, por exemplo, quem quiser plantar 20 hectares vai ter que comprar 100 e manter 80 naturais. Eis aí o nosso agricultor. É só risco. É prejuízo num dia, lucro no outro. Muito suor. Muito suor. Eu digo que o agricultor semeia suor. E agora está juntando o suor com tecnologia. E não fica quieto se não produzir mais por hectare, sempre mais. E nós estamos alimentando aí 1,5 bilhão de bocas no mundo. Sim, nós produzimos ouro, minério de ferro, que exportamos, petróleo, que é combustível, mas o que o agricultor produz é o principal combustível que existe, é o do corpo humano. Sem esse não funciona. Garantia alimentar aqui para os outros, garantia de equilíbrio das contas públicas. Com a pandemia eles não pararam, porque agricultor é 24 horas por dia. Se chover à noite ou se não chover à noite, vai chover de dia, a colheita funciona à noite, no escuro. E agora a colheita é toda dirigida pelo satélite, GPS, defensivo com drone calculando a quantidade certa que não passe do demais, jamais. Então fica aqui a homenagem, nesse Dia do Agricultor, a vocês, agricultores que estão me acompanhando. Como eu disse lá no Canal Rural, eu assino do admirador de sempre. Bom, não esqueçam, então, de deixar o seu gostei ou não gostei, de se inscrever, quem não tiver inscrito ainda, e continuem votando aí no iBest. Eu vi que eu estou entre os 3 primeiros. Então, vamos lá. Então, gente, olha, eu acompanhando o noticiário desses últimos dias, durante os quais se realizou aqui em Brasília a 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas, do continente americano. Tinha 21 países aqui representados, o Brasil sediou, o próximo será a Argentina, né? E eu cobri a 11ª reunião de exércitos americanos lá em Montevidéu, mais exatamente em Carrasco, né? Mas isso foi em 1975. Agora é uma reunião de ministros da defesa, e eu estava dizendo que acompanhei o noticiário, e o noticiário passou a ideia de que principalmente veio o secretário de defesa americano para cá para puxar as orelhas
do governo brasileiro, que não tem nada que está falando mal de urna eletrônica, não tem nada que pedir segurança para a urna eletrônica, pedir transparência, enfim, tem que ser assim, tem que aceitar o resultado, porque não há possibilidade de fraude, né? Eu disse, não, peraí, que história é essa? Aí saiu hoje a Declaração de Brasília assinada pelos 21 países, inclusive Estados Unidos. Aí eu li, são 9 páginas. Tem 0 menção à eleição no Brasil. Óbvio, porque um dos itens lá defende a soberania dos países. Eles não iam defender a soberania dos países da região e falar de meter o bedelho na eleição brasileira. Não, óbvio. Então, eu não sei de onde é que veio essa notícia, se era a vontade de escrever isso, embora o secretário americano não tenha falado nisso, ou tenha falado genericamente defendendo a democracia. Óbvio. Óbvio que todos defendemos a democracia. Eu já vou falar sobre isso também mais adiante, mas eu quero contar para vocês quais foram os itens mais importantes dessa reunião de ministros da Defesa. O número 1 é a paz continental, respeitando o direito internacional. Número 2 é o compromisso com a defesa de valores como autodeterminação, independência, integração territorial, liberdade diante de tentativa de dominação estrangeira, respeito às fronteiras e à soberania. É uma solidariedade que o Brasil recebe, o Peru também, a Colômbia também, de defesa da Amazônia, né? É isso que nós todos queremos. Número 3, destacando o papel das mulheres na segurança continental e nas Forças Armadas. Número 4, né? Encorajando continuar em operações de paz, no qual o Brasil tem sido brilhante, principalmente no Haiti, mas também no Congo, Timor, Oriente Médio, né? Como começamos lá atrás em Suez, né? E ajuda humanitária. É o que o Brasil tem feito muito com os venezuelanos que fogem daquele regime que não é democrático, através da Operação Acolhida, que para mim é candidata a Nobel da Paz. Também preocupação com o crime transnacional. É aquele pessoal que atravessa lá na Amazônia, né? Pesca ilegal. Opa! Tá, ninguém falou dos chineses, mas todo mundo pensa nos chineses aí no Atlântico, né? Talvez lá no Pacífico também. Caça furtiva de animais silvestres, eles usam isso para exportação. Exploração mineral e florestal ilegais, né? É defesa da nossa Amazônia, né? E aí vem, olhem só, participação, né? Muita atenção na ciberdefesa e ciberespaço. A necessidade de envolver instituições governamentais e civis para responder às atividades maliciosas cibernéticas. Então não tem ninguém criticando o Brasil por se preocupar com segurança cibernética, principalmente em eleições. Só que ninguém tocou em eleições, é o que estou falando agora. Mas eu acho que quem escreveu isso tinha aquele complexo que o Nelson Rodrigues denominou de complexo de vira-lata. Aquela cabeça colonizada, em que os americanos são poder imperial sobre nós, subservientes. Termina a Declaração de Brasília, assinada por 21 países, agradecendo ao Brasil e reconhecendo, sobretudo, a organização eficaz do nosso Ministério da Defesa. Vejam só. Aí eu vejo, né, se fosse real, né,
mas saiu nos jornais. Mas ninguém se manifestou. Olha o que os americanos estão se metendo aqui. Se o Brizola fosse vivo, ele tinha posto a boca no mundo. Mas ninguém se manifestou. Eu não vi ninguém assim dizer, olha, vou mandar prender o secretário de Defesa porque está se metendo aqui nas eleições brasileiras. Foi todo mundo calado. Né? Ninguém disse, né, como disse o ministro Fachin, certa vez, né, que eleição é com as forças desarmadas e não com as forças armadas. Se fosse verdade que tinha secretário de Defesa americano se metendo em eleição no Brasil, era o caso de dizer isso, mas não foi, né? Então, bom, aí eu queria falar um pouquinho, saiu aí, os jornais dão um grande destaque, né, um tal de manifesto de juristas, etc., a favor da democracia para proteger a democracia. Eu estou achando que eles estão acreditando nas pesquisas. E aí fizeram isso, preocupados, não é? Porque volta de corrupção afeta a democracia. Porque não vai dinheiro para a escola, mata o futuro. Não vai dinheiro para os hospitais, né? Mata o presente. E isso afeta a democracia. Uma ideologia totalitária, que seu âmago, seu cerne é totalitário, porque onde quer que seja aplicada, ela exige ditadura. Cuba, Venezuela, foi assim na União Soviética, né? Então, talvez estejam preocupados com a volta dessa ideologia. Pode ser isso. Né? Gente. Bom, sempre encerrando com boas notícias, a gasolina baixou de novo, Petrobras cortou 0,15 de real pelo litro na gasolina entregue lá na refinaria, né? E também na gasolina de aviação, essa cortou 5,7%, né? E o querosene de aviação, que é para as turbinas, cortou 2,6%. Aviação, gasolina e querosene a partir de segunda-feira. E a gasolina aqui já a partir de amanhã, os que forem entregues a partir de amanhã. Uma outra notícia interessante é o emprego. Agora, em junho, subiu 278 mil o número de carteiras profissionais, né? O saldo. Nesse ano já são mais de 42 milhões de brasileiros trabalhando com carteira assinada. No ano, há mais brasileiros com emprego, carteira assinada, 1.335.000. Eita Brasil! Esse Brasil... Isso eu não estou contando o pessoal que deixou carteira de lado para ser dono do próprio nariz, né? São as centenas de milhares de novas empresas aí. E para encerrar, só para avisar para vocês, aquela ponte da integração Brasil-Paraguai, lá em Foz do Iguaçu, que começaram a construir, agora durante esse governo, 2019, faltam só 17 metros para fechar o vão. E já vai ser inaugurada depois da eleição. Vai estar pronta depois da eleição. Ela tem 760 metros, são 2 pistas e mais as calçadas e acostamento, 470 metros de vão livre. É uma ponte estaiada. Quem está pagando? Itaipu Binacional, administração do governo do Paraná. De Brasília, Alexandre Garcia.